Bom dia, minha gente! Beleza, galera? Passando aqui para a gente tratar sobre o jogo de ontem, né? A vitória do Bahia no último minuto de jogo, o gol do Thiago contra o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. O Bahia que se classificou, está na final, vai enfrentar agora o time do Confiança de Sergipe, que venceu o CSA, jogando lá em Maceió, em Alagoas. Então o Bahia em 2 jogos agora, datas vão ser definidas ainda pela CBF. Possivelmente, né, no início do mês de setembro, e o Rogério Ceni já falou da preocupação sobre isso, porque se as datas forem no início de setembro, vai prejudicar muito, vai complicar muito o Bahia. Vejam que o Bahia ontem perdeu o Caio Alexandre, o Caio Alexandre ficou tão irritado, e eu senti naquele momento, porque o Bahia joga contra o Santos no próximo domingo, e o técnico da seleção brasileira vai estar aqui, né? Vai estar aqui vendo jogadores, e é claro que o Caio Alexandre era um jogador para o Ancelotti ver, né? Assim como o Juba, o próprio Jean Lucas. Então o Caio Alexandre ficou muito irritado ontem na contusão que ele teve, me parece que há uma distensão na coxa ali, né? E vamos torcer para que não seja nada grave, porque o elenco do Bahia é muito pequeno. O elenco do Bahia não é um elenco, né, pomposo, não é um elenco grande, não tem quantidade. O Bahia tem qualidade, mas não tem quantidade. É um elenco muito curto, e ainda o Bahia perdendo jogadores. Vejam que ultimamente o Bahia perdeu Gilberto, o Bahia perdeu Araújo, o Bahia perdeu Juan Pablo, o Bahia perdeu vários jogadores, né? O próprio Pulga. Então são jogadores que fazem falta, né, nesse elenco limitado do Bahia, que eu falo limitado de quantidade, né? E aí o Rogério vai ter que se virar. Na sequência aí tem Copa do Brasil, já na próxima quarta-feira, a semana que vem, com esse jogo no final de semana, no domingo contra o Santos. Vamos ver o que é que o Rogério vai fazer. Mas ontem não foi um bom jogo, o Bahia não repetiu as boas partidas que vem fazendo dentro, né, desse cenário de 2025, né? Não vou falar só de Campeonato Brasileiro, que o Bahia já fez bons jogos aí também na Copa do Nordeste, na própria Copa do Brasil, na Libertadores da América. Mas o Bahia ontem não conseguiu fazer um grande jogo. A gente já imaginava que seria um jogo difícil, até porque a gente acompanha o Ceará no Campeonato Brasileiro, na própria Copa do Nordeste, e o Ceará vem de uma vitória aí contra o Bragantino, tem um ataque muito bom, e a vantagem, eu dizia ontem, eu comentei o jogo pela Itapuã FM, e eu falava antes de começar o jogo, da parte física, né, do Ceará. Os jogadores do Ceará são jogadores fortes fisicamente, isso faz toda a diferença dentro de campo. Não é a questão de você suportar, é a questão do pulmão, de você aguentar jogar 90 minutos, 100 minutos. Quantos minutos o árbitro der dentro de uma partida de futebol? Não é isso, é a força física. São jogadores com potencial físico de ganhar no corpo, de ganhar no ombro, uma segunda bola no meio de campo. E isso favorece ao adversário e desfavorece ao Bahia. Porque quando você perde uma bola pelo alto, que é uma bola de imposição física, você atrapalha a parte tática, você que vai ter que correr mais do que o adversário. Então o Rogério trata sobre isso na entrevista coletiva. Ele fala e ele toca nesse assunto, e aí não é desculpa, né? E a gente sabe que o Rogério sempre tem uma desculpazinha. Aliás, ontem, antes de começar o jogo, enquanto o Rogério dava a entrevista, né, que é dada, é protocolo antes de começar o jogo, os treinadores dão entrevista. Enquanto o Rogério dizia que estava desfalcado, de que perdeu o Araújo para o jogo, um desfalque importante, o Condé estava lá sendo perguntado sobre as ausências. Por exemplo, 2 jogadores que são do Bahia, são titulares do Ceará, não puderam jogar ontem. O Matheus Bahia, lateral esquerdo, e o Marcos Vitor, que é zagueiro. Esses 2 jogaram a última partida que o Ceará ganhou do Bragantino. Então, o Condé, não, os jogadores que estão entrando aí são jogadores de potencial, eu não posso estar me queixando. Quer dizer, são características diferentes. A gente sabe que o Rogério tem essa coisa das desculpas, mas ontem não, ele está certo. Ele está certo, essa questão da imposição física do time do Ceará, isso conta muito dentro da partida de futebol. Mas o Bahia fez um primeiro tempo muito melhor do que o do Ceará, teve uma certa imposição, o Ceará pouco agrediu, pouco incomodou o goleiro Ronaldo, praticamente não pegou na bola o Ronaldo, porque o Ceará foi mais se defender, e aí o Bahia tinha um grave problema, que era o Willian José, que já foi solução em outros jogos. Mas tem um certo tipo de jogo que o time precisa de movimentação para tirar o adversário do seu conforto. E ontem os 2 zagueiros da equipe do Ceará, tanto o Marlon quanto o Willian Machado, estavam muito confortáveis.
porque o William José não saía dali, ficava preso no meio dos dois zagueiros. O que é que acontece? O que é que acarreta? Se a bola chegar nele para ele fazer o pivô e tocar para quem vem chegando, ótimo. Se não chegar, ele dificulta os avanços dos meias do Bahia, né? Aí fica, por exemplo, Everton Ribeiro, se puder afunilar, Jean-Luc, se puder atacar o espaço, Caio Alexandre, ninguém pode, porque ele está bloqueando essa parede ali, porque ele não tem movimentação, não tem dinâmica, como por exemplo o Lúcio Rodrigues, que entrou no segundo tempo. O Lúcio não entrou bem tecnicamente na parte individual, mas coletivamente você vê o time com outra movimentação, ou seja, vê o time do Bahia se movimentando mais no campo do adversário. Então foi um primeiro tempo onde o Bahia teve essa imposição, teve algumas finalizações, principalmente com o Ademir ali pelo lado direito, mas tem um problema. Finalizou, mas o Ademir não é de finalização. Ademir e Kaique são dois jogadores de amplitude, né? São dois jogadores de profundidade, mas não são jogadores de definir. O Ademir define, mas não corretamente, né? Ele não tem, o gol parece que vira uma caixa de fósforo na frente do Ademir, mas ele finalizou 4 ou 5 vezes dentro do jogo, mas o Bahia perde, por exemplo, libera o Juba e o Rogério agora o que é que ele está fazendo? Ele está trazendo o Arias para terceiro zagueiro. Com isso, impede as jogadas do lado direito do Bahia, as jogadas ofensivas. Porque vocês lembram muito bem, e o Bahia fez muito isso no primeiro semestre, triangulações com Gilberto, Everton Ribeiro e Ademir. Essas jogadas foram muito importantes para o Bahia nessa temporada. Como o Arias passa a ser mais um zagueiro, não tem esse poder ofensivo pelo lado direito. E do lado esquerdo, com o Kaique, não são jogadas de amplitude, jogadas de linha de fundo. Então o Bahia fica muito prejudicado em ter a bola dentro da área do adversário. Chegou algumas vezes no primeiro tempo, segundo tempo, o time do Ceará, com certeza o Condé, o técnico do Ceará, chegou para os jogadores e falou: passamos a metade do jogo, agora vamos tentar sair mais um pouquinho, tentar uma falha deles lá, fazer o gol. Algumas investidas do time do Ceará no início do segundo tempo, até uns 10, 15 minutos, mas depois o Bahia foi se ajustando, igualou o jogo novamente, e aí começou a atacar a pressão da torcida. O Rogério foi fazendo as modificações, chegou um momento que ele não tinha o que fazer mais, aí teve que colocar o Nestor e o Thiago, que eu acho que não seriam as modificações do Rogério se ele tivesse um elenco maior à sua disposição, mas terminou dando certo. Não pelo Nestor, que não entrou bem, o Cauli também não entrou bem, mas pelo Thiago, né? Veja que ele deixou dessa vez o Everton Ribeiro, né? O técnico Rogério Ceni, e numa jogada pelo lado esquerdo, aliás, uma jogada atípica, porque quando esse lateral é cobrado, o Gandula entra em campo de onde o Everton Ribeiro cruza a bola. O Gandula entra em campo para tirar uma bola, uma segunda bola que entrou no campo. E vocês veem, se você perceber no lance, passado tipo 2 segundos, 3 segundos que o Gandula sai, Everton Ribeiro recebe a bola ali, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo e o Thiago aparece nas costas do zagueiro e bota a bola para dentro. Aí, 48 minutos e meio, o Bahia faz o seu gol, o gol que dá a redenção, a classificação, a final da Copa do Nordeste para o Bahia. Então foi um jogo difícil, complicado, como a gente já imaginava, um jogo onde a imposição física do adversário dificultou as jogadas mais do Bahia, a saída do Caio Alexandre, aquilo que a gente fala, o torcedor fica pedindo um Acevedo, mas como o Rogério até falou ontem na coletiva também, não tem, dificilmente você vai encontrar um jogador no futebol brasileiro com a construção que tem o Caio Alexandre. O Caio Alexandre é um construtor de jogada, o Acevedo não é. O Acevedo é um cara de disposição, de roubar a bola do adversário, de marcação forte, mas não tem a construção que o Caio Alexandre tem. Então o Bahia ficou prejudicado com a contusão do Caio Alexandre e teve dificuldades mais ainda de criar para chegar, para entrar na área do adversário. Mas enfim, no final deu tudo certo, o Bahia ganhou de 1-0 e agora vai enfrentar o Confiança, que apesar do Rogério também na coletiva ter falado que o Confiança está entre os 8 melhores da Série C, a gente não pode imaginar que o Bahia com o time titular não vai ganhar do Confiança, não só aqui, lá em Sergipe, lá em Aracaju e aqui também, porque o Bahia é o 4º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, acostumado a jogar contra Palmeiras, Corinthians, Flamengo, né? Tem que pensar assim, o Bahia tem que ter essa natureza de time grande, de time forte, chegar e vencer a equipe do Confiança e conseguir o seu 5º título do Nordeste, é isso que o torcedor espera. Portanto, torcedor, foi assim que a gente viu o jogo de ontem, toda essa situação do Esporte Clube Bahia, torcer para que Alexandre não tenha uma lesão mais grave
e a recuperação dos outros jogadores que estão machucados, tá bom? Grande abraço, deixa o like aí, se não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal e que Deus abençoe a todos vocês aí. Tchau.